Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Bom, aqui é o Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense. Desde já peço a sua curtida, a sua inscrição, se você não for inscrito, certo? Ajude também a divulgar o Laranjeiras Rádio compartilhando esse vídeo, tem um botãozinho aqui, ó, pá, compartilhar. Joga lá na sua rede social, naquele grupo de WhatsApp cheio de tricolores, manda pro seu amigo, porque o Laranjeiras Rádio precisa de todos vocês, né? Estamos crescendo aqui devagarinho, agradeço a ajuda, o apoio de todos, tá bom? E aos pouquinhos a gente vai chegando lá, né? A gente vai alcançar essa marca aí de 1000 inscritos, acho que ainda essa semana. Mas vamos que vamos, galera. Falar de um assunto aqui, nós tivemos aí na semana passada, no dia 20, né, sexta-feira, o Dia da Consciência Negra. Esse é o mês também, né, o mês da consciência negra, em que se debate esse tema do racismo na sociedade brasileira, né, e também no futebol, né. E me chamou muito a atenção um vídeo que me foi enviado por um amigo de um youtuber do Fluminense, eu acho que é um dos maiores canais de youtuber do Fluminense, ou o maior canal, não sei, de um rapaz chamado Gabriel Amaral, né. Ele teve a oportunidade de participar, né, de um programa de esportes do SBT para desfazer o mito do pó de arroz, né. Você que é tricolor, com certeza você já foi confrontado com esse mito de que o Fluminense obrigava o jogador Carlos Alberto a passar pó de arroz. O Carlos Alberto, que era um jogador negro, né? Então ele teria que se pintar de branco com pó de arroz para poder jogar, porque o Fluminense o obrigava a pintar o rosto de branco. Enfim, é uma história completamente absurda e falaciosa, né? Eu não vou aqui reproduzir todos os argumentos do Gabriel Amaral, que eu até concordo com as questões que ele colocou. Ele até falou no vídeo dele, né, que não deu para ele completar, né, todo o leque de argumentação por conta de uma limitação ali do formato televisivo do programa, certo? Mas em geral eu gostei lá bastante da participação dele e ele teve a oportunidade aí de desmentir esse mito. Mas eu vou falar, gente, eu também não vou reproduzir aqui toda a argumentação, né? O próprio Carlos Alberto não foi o primeiro jogador negro a vestir a camisa do Fluminense, mas eu vou tentar falar aqui resumidamente também de um outro ponto que as pessoas geralmente esquecem na hora de desfazer, né, toda essa mitologia criada contra o Fluminense, né? E por que eu tô dizendo isso? Tá na cara que a mídia nos detesta, né? Assim, tem... Falar nisso, eu vou deixar até um link aqui para um outro canal, o canal História Tricolor, onde também esse tema do Fluminense e a mídia é abordado. Por que a mídia nos detesta? Então, termina de ver esse vídeo aqui, se tiver um tempo, dá um pulinho lá também para prestigiar o canal, que é um canal muito bom. Mas voltando ao assunto, quando esse mito surge, né? Esse mito surge mais ou menos no contexto de meados dos anos 80, quando começa a haver uma ascensão do Vasco da Gama e um declínio do Fluminense, né? A partir ali mais ou menos de 86, o Vasco começa a conquistar títulos, conquista alguns estaduais, o Campeonato Brasileiro, entra nos anos 90, conquista um tricampeonato inédito, ganha o Brasileiro de novo, tem o reconhecimento do título sul-americano de 48, a vitória na Libertadores no ano do centenário, enfim, o Vasco começa ali um projeto de crescimento e o Fluminense começa a viver anos de crise. E naquele contexto, além do Fluminense ser odiado por toda a mídia nacional, pelo fato do Fluminense ser o representante máximo da cultura carioca, né? Isso está explicado no vídeo do História Tricolor, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, né? O Eurico precisava construir uma memória que desconstruísse o Fluminense e colocasse o Vasco num outro patamar, que sempre foi o patamar do Fluminense. Então, o que o Eurico tentou fazer naquele contexto? O Eurico tentava o tempo todo rivalizar, confrontar o Fluminense, né? Até no sentido de projetar a rivalidade Flamengo e Vasco como uma rivalidade superior ao Fla-Flu. Isso dali vai de meados dos anos 80, onde o Eurico já atuava no Vasco. E ganha, assim, volume no contexto dos anos 90.
Então ali é que surge essa reconstrução dos mitos de origem do Vasco da Gama. Eu me comprometo até, no confronto contra o Vasco, eu vou preparar um vídeo com documentos, arquivos, ficheiros, dados, tá bom? Desfazendo cada mito construído pela era Eurico Miranda no Vasco contra o Fluminense. E um deles, já vou adiantar aqui resumidamente, é esse, né? O Vasco tenta lá o reconhecimento do título de 48 e resgata essa memória, onde supostamente o Vasco foi o pioneiro na luta contra o racismo no futebol. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O tema do racismo no futebol, ele é muito recente. É muito recente, né? O Vasco, então, coloca ali que já desde a década de 20, o seu primeiro time, né, jogando ali com jogadores de origem operária, com brancos pobres, mas sobretudo, né, um time de maioria de jogadores negros, foi pioneiro e impedido de jogar o campeonato carioca pelo racista e elitista Fluminense, o que é uma grande falácia. Aquele próprio documento que eles alegam como prova disso daí, que é o documento histórico, que é a chamada resposta histórica, ele tem uma série de ambiguidades e inconsistências que não permitem, assim, esse tipo de argumentação. Bom, em primeiro lugar, o Fluminense já tinha jogadores negros antes do Vasco, o Bangu já tinha um clube ali formado por operários e atletas negros muito antes do Vasco, tanto é que o Bangu é o detentor da medalha Tiradentes, ganhou da UERJ, da Alerj, aí essa condecoração, correto? E o Vasco, na verdade, ele surge para o futebol na terceira divisão, em 1916, criando um departamento de futebol pela incorporação de um clube chamado Lusitânia Futebol Clube. E esse clube, o Lusitânia Futebol Clube, ligado à colônia portuguesa e ibérica no Brasil, ele só admitia a participação de jogadores que fossem ibéricos, ou seja, portugueses ou espanhóis, e, ao mesmo tempo, né, jogadores que tivessem ascendência direta, ou seja, que fossem filhos de portugueses ou de espanhóis, certo? Então, quem não admitia negros desde a sua origem era, obviamente, o Vasco da Gama lá em 1916. E aí, no vídeo que eu vou gravar, que eu estou preparando para o confronto contra o Vasco, que eu vou soltar, tem uma série de mitos. Por exemplo, o mito que o Eurico Miranda criou, que nós somos o time, não só o Eurico, mas também a imprensa paulista, de que nós somos o time da Série C, da virada de mesa, que nós pulamos de divisão. Não, essa é a história do Vasco, não é a história do Fluminense. O Vasco, ele foi o último colocado na Série C do campeonato estadual de 1916. E como último colocado da Série C do campeonato estadual de 1916, né, pelas mudanças de regulamento, ele pulou da Série C para a Série A, sendo lanterna da Série C. Da Série C para a Série B, sendo lanterna da Série C. Então o time que pula de divisão é o Vasco, o time da Série C é o Vasco, o time que não aceitava negros na sua origem é o Vasco. Enfim, tem uma série de mitos que foram construídos, sobretudo nos anos 90, na era Eurico, que servem para acusar o Fluminense nesse projeto que o Eurico tinha de implosão do Fluminense e de ascensão do Vasco da Gama, né, no objetivo de substituir o Fluminense como o representante máximo da cultura carioca, de substituir o Fla-Flu como principal clássico do Rio de Janeiro pelo Flamengo e Vasco. Então construiu-se uma série de elementos, né, para colocar o Vasco no lugar que sempre foi do Fluminense. Então, por exemplo, essa coisa da luta contra o racismo, né? Essa discussão é muito recente no futebol. Antes disso, o grande documento que existe em relação à questão dos negros no futebol é o livro do Mário Filho, o irmão do Nelson Rodrigues. É um dos poucos momentos da história do futebol, infelizmente, onde a questão do racismo é tratada, onde a questão do negro no contexto do futebol é colocada no patamar de reflexão. Então, tirando esse livro, raríssimos documentos tratam da questão racial no futebol. Isso é outra invenção
do Eurico Miranda, né? Que o Vasco, desde o início, estava lutando contra o racismo. Não, o Vasco, na verdade, ele foi punido no Campeonato Carioca não por usar jogadores, não por utilizar jogadores negros, mas por pagar para que esses jogadores jogassem. Tá? Por quê? Porque o futebol ainda não era profissional. O futebol só se tornou profissional uma década depois. A partir de 1930 você tem o começo do profissionalismo. Então, em 22, 23, o Vasco estava transgredindo o regulamento, né? Mas, óbvio, o Eurico criou toda uma história fantasmagórica em torno do Vasco, absolutamente anacrônica, porque na maior parte da história do futebol, infelizmente, a questão do racismo não foi debatida. Né? Infelizmente, a questão do racismo foi muito pouco debatida no futebol e só agora, recentemente, é que a questão do racismo começa a ser debatida no futebol. Então, galera, a gente vai enfrentar o Vasco aí mais ou menos pro mês que vem, né? Tem mais 2 jogos. Eu vou preparar esse vídeo com uma documentação que desfaz todas essas mentiras, toda a mitologia construída contra o Fluminense Futebol Clube. Por enquanto, isso aqui é só um aperitivo. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, porque essa questão da defesa do Fluminense, da defesa institucional, é muito importante, tendo em vista que o nosso clube é o mais odiado do país, porque, né, a história do Brasil e do esporte no Brasil, não só do futebol, se confunde com as nossas cores e com as nossas tradições. Então, para a destruição do futebol brasileiro e para a implosão da própria cultura brasileira, para a implosão do próprio país, é importante, né, para os nossos detratores e para aqueles que odeiam o futebol brasileiro e para aqueles que odeiam esse país, é importante para eles tentar destruir e macular também a história do Fluminense Futebol Clube. Sou o Teixeira Mendes, fico por aqui. Manda para os amigos esse vídeo e não esqueça de dizer para eles, assistam até o final. Grande abraço, galera. Uma ótima semana a todos e amanhã tem uma live para a gente debater aí as notícias do nosso Flusão. Valeu!